Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou fazer um react aqui a um trecho de uma live do Henrique Caldeira. Ele é administrador do site Estranha História, onde ele trata ali de questões de história geral, e ultimamente ele vem tratando da questão da história das religiões, de modo geral. Ele fez uma live, faz live todos os domingos, às 8 horas da noite, dessa vez sobre religiões comparadas. E ali ele sempre é um canal muito rico, que ele dá muitas informações e informações da área acadêmica, né? Então ele é baseado em textos acadêmicos, então traz essa fundamentação. Ele é se não me engano, é aluno de doutorado da Universidade de Minas Gerais e trabalha com esse tema aí de história das religiões. Então, mas já falou sobre história da ciência, história da alquimia, e enfim. E ali, nessa live, então, eu gosto muito do canal, eu recomendo a todos a se inscreverem no canal, é bastante interessante, bastante fundamentado. Então, nessa live foi feita uma pergunta sobre o Jesus Flaviano. Então, não tinha relação direta ali com o tema da live discutida, mas tocou nesse assunto. Então, eu vou comentar a resposta do Henrique Caldeira e a gente vai ver junto aqui esse trecho da live que aparece mais ou menos, eu vou deixar o link aqui embaixo, em 1h18, 1h e 19 minutos, mais ou menos, começa a partir dali. O pessoal mandou superchat aqui, eu estava pulando. O Ícaro mandou a contribuição, valeu Ícaro, e falou que como explicar essas coincidências? Todas as profecias dos sinóticos são sobre os flavianos. Tito Flávio Clemente, primeiro Papa com registro histórico, Flávio Justino e Tito Flávio de Alexandria, grandes apologistas cristãos. Aqui é interessante que ele fala do Flávio Clemente, né, como sendo um flaviano, né? E, na verdade, isso a história, pelo menos os principais historiadores, eu tenho aqui vídeos sobre esse canal, sobre isso no canal, que isso não é confirmado. Então, isso é uma tese, mas que não é sustentada pela maior parte dos historiadores. Ou seja, o Clemente de Roma, bispo de Roma, ele não é o senador romano. Ele não é. A hipótese do Jesus Flaviano, a multiversal, trabalha com essa hipótese, né? Mas essa hipótese ela tem pouca sustentação histórica, tá? É, o Ícaro está fazendo referência aqui a um outro assunto, que é a questão da teoria flaviana, que parece que tem algumas pessoas estão trazendo essas teorias nos comentários, né? Talvez eu faça um vídeo futuramente sobre isso. Mas é uma teoria de que Jesus foi inventado pelos flavianos, que Flávio Josefo, inclusive, escreveu, acho que a teoria chega a esse ponto, né? Escreveu o Novo Testamento de uma forma geral. A gente pode conversar sobre isso depois, mas eu antecipo que eu não conheço absolutamente nenhum historiador que realmente participe dos debates acadêmicos, né, que publique artigos, livros que são lidos por outras pessoas que também pesquisam esse assunto no mesmo nível, etc., que vejam essa teoria com algum mínimo nível de plausibilidade. É realmente uma teoria assim bastante marginal, né? Bastante marginal. Não significa necessariamente que ela esteja errada, mas eu diria que é muito, muito, muito improvável, né? Aqui, com relação aos historiadores, quer dizer, essa tese, bem, pelo que, assim, que eu tenho apurado, né, ela é defendida de uma maneira mais organizada, né, pelo Joseph Atwood, né, que ele escreve o livro Cristo de César, né, e ali realmente ele propõe que todo o Novo Testamento foi escrito pelo Flávio Josefo. Essa tese é tão sem sustentação, que a própria multiversal que adota a tese do Jesus Flaviano já não segue mais essas teses do Joseph Attil. Ou seja, já não se diz que todo o Novo Testamento foi produto de uma redação
lá da aristocracia de Roma. Agora é restrito, né? Agora são apenas alguns livros que seriam sinóticos. Só os sinóticos seriam escritos. E, enfim, já não segue mais a tese original. A tese original já se mostrou frágil para não ser sustentada mais. Teve que ser muito alterada. E com relação aos historiadores, também desconheço historiador que defenda a tese do Jesus romano. Tem escrito sobre isso, acadêmico, né? Tem o Joseph Atwill, mas ele está meio à margem da academia, né? Você tem o Robert Price e o Richard Carrier, são miticistas, acreditam que Jesus não existiu, mas não defendem essa tese, pelo menos não publicamente, né? Essa tese do Jesus romano. Elas defendem a tese de que foi uma invenção do próprio cristianismo, mas não de Roma. Então, inclusive, o próprio Richard Carrier, no blog dele, ele detona o Joseph Atwill. Ele detona o Joseph Atwill, diz que é uma tese absurda, em que, inclusive, essas teses, essa paralelomania que o Joseph Atwill segue, impõe um método que envergonha a nós, os miticistas, porque as pessoas tendem a imaginar que eu também uso os mesmos métodos, e, na verdade, não uso. Então, existe um problema aí de metodologia meio não muito rigorosa, usado pelo Joseph Atwill, e que é enfaticamente criticada pelo Richard Carrier, né? A multiversal, ao que parece, concorda com isso, porque já não segue também o Joseph Atwill, já tem um desenvolvimento independente. Ao que parece, a multiversal vai publicar um livro, tá pensando em publicar um livro. Então, talvez quando publicar um livro e colocar de uma maneira organizada a tese, aí sim possa se submeter à crítica, né? Porque agora as coisas ainda estão muito desconexas, elas não se encaixam para você fazer uma crítica do começo ao fim. Nível de, por exemplo, sei lá. Mas, claro, a gente tem que discutir depois essa ideia, né? Mas é porque eu tô com outras prioridades, mas quando eu tiver tempo, ou se realmente começar a aparecer muitas pessoas perguntando sobre isso, a gente pode fazer alguma coisa aqui no canal. E sobre isso ser um argumento de autoridade, né? Certamente é. O argumento de autoridade nem sempre é um argumento desonesto ou inútil. A gente acredita na maior parte das coisas que a gente acredita por argumentos de autoridade. A maior parte das coisas que a gente acha que sabe sobre a realidade, a gente ouviu falar por alguém que a gente confia, né? Eu nunca testei, por exemplo, o modelo atômico. Eu, pessoalmente, nunca testei se a temperatura da água no nível do mar é de fato de ebulição, é de fato X ou Y. Eu confio que há pessoas que de fato se dedicam a isso, sabem bastante sobre, conhecem outras pessoas que sabem também, e quando as duas falam, elas concordam entre si. Então eu confio que essas pessoas estejam falando a verdade. 99% das coisas que eu sei sobre o mundo natural e muito sobre a história são argumentos de autoridade. Só que são autoridades que se expõem. Quando elas fazem algum argumento, elas colocam ali as fontes. Olha, isso que eu estou falando você pode encontrar aqui, ali, nesse texto, etc. Então, ela se torna vulnerável propositalmente, até como um argumento para que ela se torne mais confiável, né? Porque se ela estiver falando a mentira, se ela estiver falando uma mentira, você pode facilmente identificar isso, né? Esse argumento eu concordo totalmente com ele, né? Quer dizer, e é inclusive o argumento que foi usado pelo Chevitarese quando ele fez a live com Antônio Miranda, que Antônio Miranda, ao que parece, não sei, também defende o Jesus romano, mas só para ter uma ideia, ele já defende que os evangelhos foram escritos no século II e a Multiversal concorda que foram escritos no século I. Quer dizer, há uma divergência interna aí, né?
Eles não sabem, isso é fundamental, você sabe, afinal, quando foram escritos, né? Então, o argumento de autoridade, ele não tem nenhum problema com ele, porque, por exemplo, se você me diz, não, eu não uso argumento de autoridade, eu estou usando aqui os textos aqui, ó, veja aqui o texto que eu estou trazendo aqui do Flávio Josefo. Tá, texto do Flávio Josefo, que texto você está trazendo? Qual é o texto? Vamos lá na fonte, entendeu? Se você for duvidar de tudo, você pode duvidar, mas você meio que inviabiliza a pesquisa. Tem coisas que, se não há questionamento, quer dizer, você pega o Flávio Josefo, capítulo 20 do Flávio Josefo, que fala de Tiago, irmão de Jesus, denominado Cristo. A grande maioria das autoridades, né, Alice Willey escreveu um livro recente sobre o Flávio Josefo, não há questionamento de que aquilo tenha sido uma interpolação. Não há questionamento sério. Nenhum historiador sustenta que aquilo foi uma interpolação. Aí, se você sustenta que isso foi uma interpolação, fica complicado. Quer dizer, nem a questão da autoridade também é suficiente, porque mesmo se eu vier com um documento, você vai questionar o documento. Não, isso foi uma interpolação. Sem base nenhuma. Para você dizer que aquele documento não é autêntico, você tem que me trazer algum subsídio sobre isso. Você não pode simplesmente, esse documento não me serve, então ele não é autêntico. Entende? Porque aí fica complicado. Quer dizer, você usar o argumento da autoridade, desde que seja para historiadores, né, que são pessoas que fazem um trabalho reconhecido, não vejo problema. E eu diria que essa tese da teoria flaviana, ela é facilmente comprovável como falsa. Só que ela é tão radical nas suas proposições que poucos historiadores, arqueólogos ou qualquer coisa do tipo se dedicam a refutá-la. Pois é, isso casa com o que ele falou um pouco antes. Quer dizer, veja, para refutar a tese, primeiro você tem que conhecer a tese, do começo ao fim. E a tese da multiversal flaviana, eu não conheço ela, eu conheço pulverizada em 500 vídeos, tá? Mas onde é que ela está desenvolvida do começo ao fim? Eu tenho respondido no canal coisas pontuais. Por exemplo, uma recente que trouxe foi a discussão que eles disseram que Inácio de Antioquia falava em uma de suas cartas, no diálogo com Trífon, Inácio reconhecia que havia ali um debate de que Jesus não tivesse existido. Isso já foi colocado, já coloquei isso, e isso foi colocado de que o Inácio está falando ali de outro assunto, não está falando da historicidade de Jesus, está falando do Messias. O Messias ainda não veio, não falou do Jesus histórico. Do Jesus histórico está confirmado ali. A mesma coisa para Juliano, imperador. Então, veja, mas é uma coisa pontual, isso não resolve a questão toda, isso é um ponto. Teria de haver a teoria toda, do começo ao fim, exposta. Isso foi o que o Chevitarese falou com o Antônio Miranda. Ele falou o seguinte, olha, para eu fazer um comentário sobre isso que você está falando, primeiro publique. Exponha a sua teoria organizadamente, num artigo, num livro, exponha, para que possa a academia se sujeitar à crítica, porque senão não vai haver crítica da academia. Né? Assim, se você não expor as suas ideias organizadamente dentro do universo acadêmico, ele é inexistente. Ele não vai ser analisado. Então, isso que ele está falando casa com o que o Chevitarese falou na live lá do Antônio Miranda, que é fundamental que isso esteja exposto, se é que quer se submeter à crítica, né? Eu diria que é mais ou menos o caso do terraplanismo entre os astrônomos e do criacionismo entre biólogos. Outro exemplo. Porque, assim, uma pessoa pode genuinamente acreditar que a Terra é plana. Eu nunca fiz a comprovação empírica de que a Terra não é plana, por exemplo, e ela me parece plana quando eu olho para o horizonte, etc. Né? Plana, levemente curvada. Então, eu nunca fiz uma comprovação empírica disso, mas eu aceito que a Terra é, um geóide, né, que ela não é plana, porque seria uma conspiração de um tamanho tão
gigantesco para isso fazer sentido, que me parece realmente num nível de probabilidade desconsiderável. É tão improvável no nível do 0,00001% que não vale a pena eu gastar o meu tempo refutando essa ideia. Assim como seria, por exemplo, a perda de tempo, alguém falar assim, unicórnios existem. Existe um unicórnio que habita num ponto específico do deserto do Saara. E aí eu falo assim, não, duvido. Aí a pessoa fala assim, bom, mas você nem buscou saber, qual que é a sua, por que você acha que não existe? Bom, aí eu teria que pegar um avião para o Saara, teria que pegar um drone, alguma coisa para identificar esse unicórnio. Aí a pessoa fala assim, ah, mas esse unicórnio ele vive no subterrâneo do Saara, na verdade. Pô, chega um nível assim de inviabilidade e de ser desnecessário a refutação que a gente não se preocupa em fazer. Esse é mais ou menos o caso do terraplanismo entre astrônomos e da teoria flaviana entre historiadores. É, então, assim, de fato, ao dizer que ela não é aceita entre historiadores, é um argumento de autoridade, mas eu acho que é um argumento suficiente. Então, são essas as colocações, ou seja, você. É, naturalmente, o Henrique Caldeiro está respondendo, onde ele não conhece a teoria flaviana a fundo, deu para ficar claro, ele não leu o livro do Joseph Atwill, ele não conhece o argumento da multiversal, e também eu não sei nem onde é que esse argumento estaria desenvolvido coerentemente do início ao fim, para poder submeter essa, para que o Henrique pudesse submeter essa crítica. Quer dizer, tem coisas pontuais, né, que é o que eu venho fazendo aqui no vídeo, no canal. Falou do Juliano, falou do Inácio, pronto. Pontual fez essa questão. Mas e aí, o resto? Como é que isso se conecta no resto? Como é que é a história toda? Como é que isso se difundiu? E a questão da improbabilidade, da radicalidade da medida é óbvio, porque você não tem, na época de Jesus, ninguém que questione essa historicidade. Uma coisa tão radical desse tipo, uma farsa tão grotesca quanto essa, de uma religião que se coloca como oficial do Império Romano ali no século IV, seria levantada. O próprio Juliano, que era apóstata, queria, de fato, atingir a igreja, e atingiu, né? Fez uma crítica à igreja, o próprio texto que ele escreve contra os galileus é pejorativo, é para mostrar que esse movimento era um nada, né? Era um punhado de meia dúzia de pessoas ali na Galileia, na perspectiva ali do Juliano, né? Mas ele, em nenhum momento, ele questiona a autenticidade, né? Ele usa os textos do Porfírio, né, neoplatônico. Porfírio, ele questionou a autenticidade dos textos, mas a gente não tem mais o texto do Porfírio, né? Mas o Juliano não usou esse argumento. Ele assumiu, inclusive ele fala dos apóstolos, ele fala ou seja, você, para ter a teoria flaviana, você, junto dela, você tem que trazer um monte de outras teorias. Por exemplo, Paulo não pode ter existido, porque existe Paulo, as cartas autênticas de Paulo, elas são datadas dos anos 50, 60. Ora, se a história toda foi inventada na época do Tito Flávio, lá nos anos 70, então não tem como ter Paulo pregando nos anos 50, 60. Foi tudo invenção. Então, Paulo não existiu. Os apóstolos todos, Pedro, João, todos não existiram. Entende? Não é só Jesus não existiu. Um monte de coisa não tem que ter existido. Quer dizer, tem que haver um arranjo aí muito grande, uma alteração muito grande, para você sustentar essa história. E é nesse ponto que ele coloca, é uma coisa tão conspiratória, ele usou essa palavra, né? Teria de haver uma conspiração tão grande na época para que essa fraude não fosse percebida, para que essa coisa fosse... Como é que isso foi disseminado? Essa mentira foi disseminada de que forma? Como isso foi disseminado? Como isso se propagou? Então, essas coisas tornam toda a tese bastante implausível, né?
Então, é esses comentários que eu queria fazer aí da live do Henrique Caldeira, que não era especificamente sobre isso, mas ele trouxe esses pontos aí do argumento de autoridade que eu achei interessante, que são bem relevantes. É isso. Muito obrigado, então.